Faz tempo que eu já não apresentava aqui no Zoom, então eu espero não ter perdido o costume, na verdade, de fazer apresentações, mas é muito bom estar de volta e poder retomar as aulas também nesse período de tempo que nós estamos. Então, hoje o tema que eu tenho, eu não coloquei um título, mas porque eu ainda estava preparando o estudo e vendo que, na verdade, eu queria compartilhar hoje. Mas o que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre a liberdade de consciência e sobre as leis. Não é, assim, um tema novo, porque é o que a gente já vem vendo durante muito tempo com a CIATES, mas é um tema que pode ser visto de várias perspectivas para nos levar até o ponto da lei dominical, para a gente entender um pouco mais o que acontece nesse período antes da lei dominical. Então, é um tema que eu tenho desenvolvido muito a nossa mente em relação à perspectiva que a gente tinha em relação à lei dominical também. Então, eu creio que no tempo em que a gente vive, é bem importante a gente olhar para essas questões que nos levam a pensar mais sobre a lei dominical e questionar também as ideias que a gente tem em relação a isso. Então, há algum tempo atrás, a gente começou a estudar a questão da lei dominical com a CIATES, e uma das razões pela qual a gente começou a fazer isso não é só porque a gente está se aproximando desse marco, mas também porque o ideal de Deus era para que a gente entendesse três questões, que era o papado, que é a contrafação, que a gente pudesse entender o adventismo e também que a gente pudesse entender o protestantismo. Então, essas eram as três histórias principais que Deus requer que a gente entenda. Então, desde que veio a mensagem do Clamor da Meia-Noite, esses três temas têm sido bastante ampliados pelos nossos anciãos, por vários professores dentro do movimento também, e são histórias que têm o mesmo padrão e que elas nos ajudam a ir desde o tempo do fim até a lei dominical, ou então a gente poderia dizer que nos levam do tempo do fim até a segunda vinda. Mas mesmo que nos leve do tempo do fim até a segunda vinda, o marco principal que eu quero ver em relação a isso é a lei dominical. Então, parte do que a gente vai falar hoje... Peraí, eu quero compartilhar a minha tela, porque eu quero que a gente acompanhe essa leitura juntos. Então, parte daquilo que a gente vai falar hoje é muito daquilo que todos nós já deveríamos saber, porque é um tema que já tem sido abordado já há bastante tempo. Só que a única coisa que a gente está fazendo é basicamente tentar ver numa outra perspectiva. Então, tendo em mente que a questão que a gente quer falar hoje é sobre a lei dominical, a minha pergunta seria: melhor livro para a gente estudar a lei dominical, ou um dos melhores livros para a gente estudar sobre a lei dominical. Se vocês quiserem escrever no chat ou ligar o microfone, qual é um dos livros para a gente estudar sobre a lei dominical? Daniel? Catarina. 11. Daniel 11? Espírito de profecia. Seria o grande conflito, a Gisele ou o Renildo disseram. Então, o que a gente vai fazer hoje é pegar nesse livro do grande conflito e a gente vai olhar para algumas citações, também poderia ser A.T. Jones, mas eu quero focar no grande conflito. Alguém lembra em que ano o grande conflito foi escrito? Em que ano foi escrito o grande conflito? Obrigada, Gi. 1888. Tem algumas pessoas que nos levam para... Muitas pessoas acham que foi escrito antes, mas isso é porque existem alguns volumes separados. Mas a data em que foi realmente publicado assim, foi 1888. Então, por que 1888 é uma data importante para nós? Isso é tudo revisão, então a gente deveria saber responder. Alguém que não seja a Gisele agora respondendo.
Por que 1888 é tão importante para nós? Eu vou perguntar para a Renilde, por que 1888 é tão importante para nós, Renilde? Você lembra? Porque também representa, né, seria a volta de Jesus, segunda vinda. Muito bem, poderia representar o período de tempo em que Cristo poderia voltar. Deixa eu ver aqui. Carolina, o que mais poderia representar essa data de 1888? Por que é tão importante essa data? É uma data de leis dominicais nos Estados Unidos. Isso. Além de representar esse período de tempo em que Cristo poderia voltar, se eu tivesse voltado nessa data, teria que acontecer algo antes da volta de Cristo, que é precisamente a lei dominical. Então, esse ano é um ano importante, porque estavam tentando passar essas leis dominicais que falharam, né? Então, por isso, esse ano, 1888, se torna tão importante, e por isso que eu quero ir para o grande conflito, para a gente ler um dos capítulos que nos fazem enxergar isso um pouco melhor. Então, o que eu quero fazer agora é ir para capítulo 25 do grande conflito, que tem como título A Imutável Lei de Deus. Então, eu vou tentar compartilhar aqui. Então, eu vou ampliar aqui para que a gente consiga ver bem. Eu quero que a gente acompanhe essa leitura juntos, porque no início desse capítulo fala de Cristo indo para o lugar santíssimo em 1844 e como isso vai criar dois grupos de pessoas. Antes de ler esse capítulo, alguém lembra quais são esses dois grupos de pessoas que são criados? Mesmo antes de ler esse capítulo, porque é um capítulo que a gente conhece bastante, eu espero. De pessoas são formados. Logo depois que Cristo vai para o lugar santíssimo. Gabriel, quais são esses dois grupos de pessoas? No início desse capítulo, fala de Cristo indo para o lugar santíssimo, em 1844, e quando ele vai para o lugar santíssimo, isso vai criar dois grupos de pessoas. Quais são, ou quem são esses dois grupos de pessoas que a gente conhece? Eu acho que é um grupo que acompanha ele para o lugar santíssimo e outro que continua ali e é comandado por Satanás. Então, resumindo o que você disse, ou usando outras palavras, seriam aqueles que guardam os mandamentos de Deus ou aqueles que recebem a marca da besta. Poderíamos dizer dessa forma. Então, durante esse período da lei dominical, onde Ellen White se encontra, ela está em 1888 e ela começa a querer saber quem é a besta e qual é a marca dessa besta. Então, para isso, o que Ellen White faz? Ela vai para Apocalipse 12 e Apocalipse 13 e ela traça a história mostrando o que leva a receber essa marca da besta. Então, quando a gente fala da lei dominical, a gente já sabe que essa lei dominical, ela se refere à besta e se refere também à sua marca. E essa é uma questão que a gente precisa entender como é que isso acontece. A gente precisa saber quem é essa besta, eu creio que todos sabem, mas mais do que isso, é identificar como é que essa marca da besta ela é recebida, como é que as pessoas receberiam essa marca da besta, principalmente no tempo de hoje, atualmente. Então, o que Ellen White faz, ela linka a besta, aqui nesse capítulo, como sendo cordeiro, e ela menciona esse cordeiro falando como um dragão.
e ela quer saber quando é que esse cordeiro ele vai falar como um dragão. E nós já sabemos que é durante esse período de tempo da lei dominical. Então, vamos ler esse capítulo para isso ficar um pouco mais claro para a gente. Gi, você quer ler esse capítulo para nós, por favor? Tá. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande verdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura de felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se volvido para essa terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias, e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da Terra. Obrigada, Gi. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para a gente ver todo o texto. Então, um ponto importante, logo mencionado no início, começa a descrever o caráter dos Estados Unidos. Qual é o ano que ela menciona logo no início desse parágrafo? Qual é o ano que está aí no texto que é tão importante para nós? 1798. 1978. É o que nós marcamos como o tempo do fim. E precisamente em 1798, eu disse 1978. Então, em 1798, Ellen White ela começa a identificar as características dos Estados Unidos. Alda, quais são essas características que ela menciona dos Estados Unidos? Pode repetir a pergunta, Gabi, por favor? De acordo com o parágrafo que a gente acabou de ler, quais são as características dos Estados Unidos que Ellen White identifica? Como é que ela identifica os Estados Unidos? Pelo que eu entendi, ela identifica como um local assim seguro, né, para aqueles que estão fugindo, um local onde as pessoas terão liberdade para estabelecerem um governo diferenciado, fundamentado na liberdade civil e religiosa. Isso, é um lugar que seria mais seguro para eles, para que eles pudessem estabelecer um novo governo com a liberdade civil e religiosa. Mas, na verdade, espera aí, deixa eu descer um pouco mais, porque eu queria ver. Eu acho que eu não coloquei todo o texto. Não, tá aqui logo no início. Ela identifica os Estados Unidos
ela fala assim: os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura. É dessa forma que ela começa a identificar as características dos Estados Unidos, como sendo essa juventude, essa inocência e essa brandura. Então, muitos, devido a essas características dos Estados Unidos, eles fogem para lá para tentar estabelecer um governo sobre esse amplo fundamento que ela diz de liberdade civil e liberdade e religiosa também, né? Então, vamos manter em mente que essas são as características desse cordeiro. Eu tenho juventude, inocência e brandura. E por causa disso, as pessoas fogem para lá, por causa dessas características, e na sua mente, eles querem ampliar, querem estabelecer um governo nesse amplo fundamento de liberdade civil e liberdade religiosa. Seguindo no texto, diz que as suas ideias tiveram guarida onde? Essas ideias de estabelecer um governo com fundamento de liberdade civil e religiosa tiveram guarida onde? Eu não estou vendo quem está online. Na Declaração da Independência. Declaração da Independência e onde mais? A partir do pressuposto de que todos os homens são criados iguais. Então, a Declaração de Independência diz que os homens são todos criados iguais. Isso é a Declaração da Independência. Mas ela também menciona a Constituição. Então, nós temos duas coisas. Nós temos, segundo o texto, nós temos as ideias de Deus tendo guarida na Declaração da Independência e também na Constituição. Porque a Declaração da Independência, ela estabeleceu que todos os homens foram criados iguais e que tinham esses direitos inalienáveis, né? Que tem esse direito à vida, à liberdade e à felicidade. Depois nós temos a Constituição. E o que a Constituição faz? Ela garante ao povo esse direito de se governar por si próprio, tá? Então, são duas questões. O problema é que, quando isso foi escrito, o entendimento que havia era bem limitado. E um pouco antes, pouco a pouco, essas leis, tanto da Declaração da Independência como da Constituição, elas começaram a ser alteradas. Então, é escrita a Declaração de Independência, que diz que todos são iguais e que declara também um certo nível de liberdade. Depois nós temos a Constituição, que se certifica de garantir essa liberdade da Declaração de Independência. Só que com o tempo, pouco a pouco, essas leis elas começam a ser alteradas. Principalmente sempre que um presidente assume um governo, ele faz o juramento de seguir essas leis, mas logo depois essas leis elas começam a ser alteradas. Só que eu gostaria que a gente visse também de uma outra forma. Esses dois termos, tanto a Declaração de Independência como a Constituição, elas podem ser mencionadas de outra forma, que seria a lei natural e a lei positiva. Eu não sei quantos lembram disso, isso é uma aula bem antiga já, eu não sei se do Ancião Parmina, na verdade, não lembro, mas em que a Declaração de Independência e a Constituição, elas poderiam ser colocadas em outros termos, que seria a lei natural e a lei positiva. O que é essa lei natural? Essa lei natural é algo que é evidente por si mesmo, onde nós já sabemos que todos os homens são criados iguais e que eles têm esse direito à liberdade, à vida e à felicidade. Isso seria o mais óbvio. E a lei positiva seria como esses três ideais podendo ser colocados em prática, que é a liberdade, a vida e a felicidade colocados em prática. Então, por isso que nós temos a Declaração da Independência que diz que todos os homens são criados iguais, e depois nós temos a Constituição que deveria se certificar que isso acontece. A lei natural é isso aí, ela é evidente por si mesma, que os homens têm esse direito à liberdade, vida e felicidade,
e a lei positiva deveria se certificar de como isso é colocado em prática. Então, quando o governador ele quebra essas leis, é porque ele não acredita que nós somos todos iguais, ele não acredita na igualdade. Então, o que ele faz? Ele se coloca acima de todos os seres humanos, mas ele também se coloca acima da lei de Deus. Se alguém quiser falar, vocês vão ter que ligar o microfone, tá? Porque eu não estou ouvindo o chat. Então, se nós todos entendêssemos essa lei natural, essa declaração da independência, nós iríamos ver que ela poderia ser o que a gente chama a lei do bom senso, algo que é racional, algo que é tão evidente por si mesmo, algo que é tão óbvio que nem deveria ter que ser explicado. E quando a gente olha para a lei de Deus, nós deveríamos saber que a lei de Deus é essa lei natural, que ela não precisa ser provada, porque ela já deveria ser evidente por ela mesma. E é essa mesma lei, essa lei de Deus, ou essa lei natural, que a gente quer fugir o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente sempre acha que esse é o tipo de lei que ela é, a lei de Deus, que ela é restrita demais. E com isso, a gente se apega mais às leis governamentais, que a gente acha que nos dão maior liberdade. Então, voltando ainda para esse capítulo 25 do Grande Conflito, Ellen White, ela fala dos exilados cristãos e ela começa a mencionar os nossos pais peregrinos, que são os puritanos, que vieram logo no início para fugidos da Inglaterra. E que vieram fugidos da Inglaterra, precisamente porque eles achavam que iam achar... por achar que os Estados Unidos tinham essas boas características e achar que eles poderiam construir ou estabelecer um governo em cima desse fundamento de liberdade religiosa e liberdade civil, mediante a Declaração de Independência e a Constituição que eles tinham, Ellen White vai começar a falar desses pais peregrinos e como elas queriam esse governo baseado nessa liberdade civil e nessa liberdade religiosa. Então, vamos para agora pular para o capítulo 16 do Grande Conflito, e eu vou tentar compartilhar aqui. Acho que é nesse documento mesmo. Deixa eu só ver se é esse aqui, que tem uns que... Então, só dando contexto desse capítulo 16, que eu quero que a gente olhe mais sobre isso, porque isso vai começar a identificar muito mais a mentalidade que nós temos hoje em dia. A gente precisa começar a comparar quem nós somos hoje em dia, ou a mentalidade que nós temos, com a mentalidade que a gente já vem arrastando desde um passado. Isso não é algo novo que nós temos hoje. As reações que a gente tem perante o governo, ou as reações que a gente tem, elas estão linkadas a um certo tipo de mentalidade que a gente foi adquirindo. Então, esse capítulo 16 do Grande Conflito, vai falar dos pais peregrinos, logo no primeiro parágrafo, e Ellen White ela vai começar a fazer uma distinção de dois grupos. Ela vai falar dos reformadores ingleses, que deram origem à Igreja Anglicana, e também ela vai mencionar outro grupo de pessoas, que são os puritanos, que são os nossos pais peregrinos. Então, a diferença entre esses dois grupos é que a Igreja Anglicana, por exemplo, ela renuncia à doutrina de Roma, mas ela permanece com a forma de Roma. Já os puritanos, que são os nossos pais peregrinos, eles renunciam ou tentam renunciar à doutrina de Roma, aparentemente, mas eles não pretendem reter, segundo eles não pretendem reter nada das suas formas de adoração. Então, só repetindo, logo no início do capítulo, Ellen White fala dos reformadores ingleses, que foram os que deram origem à Igreja Anglicana,
e ela vai mencionar também os puritanos. Então, nós temos dois grupos de pessoas, os reformadores ingleses e os puritanos, que seriam os nossos pais peregrinos. E a diferença desses dois grupos é que os reformadores ingleses, que é a igreja anglicana, renunciam à doutrina de Roma, mas permanecem na forma. E os puritanos, que é os nossos pais peregrinos, eles renunciam à doutrina de Roma e, aparentemente, eles não pretendem guardar ou permanecer nas suas formas de adoração. Então, eles dizem que eles também renunciam a isso. Então, foi esse desejo de liberdade de consciência que inspirou esses pais peregrinos. Na verdade, vamos ler juntos, que é o próximo. Peraí, eu vou parar de compartilhar esse, porque não é esse documento que eu quero compartilhar. Tem um que tem mais citações completas. Vamos ver se é esse aqui. R$193. Esse mesmo. Aqui. Eu vou pedir, então, alguém para ler, para começar a ler esse primeiro aqui. Foi o desejo de liberdade e consciência. Eu ia ler, mas assim vocês podem interagir também um pouquinho. Posso ler? Eu vou ler. Ah. Pode ler, Rose. Quem foi? Pode ler. Rose, lê para nós, então. Tá. Foi o desejo de liberdade e de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar, com a bênção de Deus, nas praias da América do Norte, o fundamento de uma poderosa nação. Entretanto, sinceros e tementes a Deus como eram, os peregrinos não compreendiam ainda o grande princípio da liberdade religiosa. A liberdade cuja obtenção tanto se haviam sacrificado, não estavam igualmente dispostos a conceder a outros. Muitos poucos, mesmo dentre os mais eminentes pensadores e moralistas do século XVII, tinham exata concepção do grandioso princípio, emanado do Novo Testamento, que reconhece a Deus como o único juiz da fé humana. Isso, obrigada, Rose. Então, vamos lá. Relembrando que a gente está olhando para os puritanos, que são os nossos pais peregrinos, que fugiram da Inglaterra e chegaram nos Estados Unidos tendo algumas expectativas. O que eles desejavam, Rose, quando eles chegaram nos Estados Unidos? Recapitulando. Eu acho que eles desejavam a liberdade de consciência deles, a liberdade de escolher, né? De adoração, acredito. Isso. Então, eles desejavam não só essa liberdade de consciência, mas também uma liberdade civil. Só que eles não entendiam bem essa liberdade, porque essa era a mesma liberdade que eles não estavam dispostos a conceder a outras pessoas. Então, no texto diz, o seu desejo é essa liberdade de consciência, eles não compreendem o princípio dessa liberdade, e essa mesma liberdade é o que eles também não estão dispostos a conceder a outras pessoas. Vamos continuar. Agora, o próximo, Renilde, você pode ler esse próximo para nós? Não sei se era a Renilde que eu Sim, eu posso ler. Pode ler. Tá. Só um minutinho. A doutrina de que Deus a doutrina de que Deus confiara à Igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia
é um dos erros papais mais profundamente arraigados. Com quantos reformadores rejeitassem o credo de Roma, não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. As densas trevas em que, através de longos séculos de domínio, havia o papado envolvido, a cristandade inteira, não tinham sido mesmo, então, completamente dissipadas. Disse um dos principais ministros da colônia da Baía de Massachusetts. Foi a tolerância que tornou o mundo anticristão, e a igreja nunca sofreu dano com a punição dos hereges. Martin foi... essa pessoa que disse, né, Martin? Foi adotado pelos colonos o regulamento de que apenas membros da igreja poderiam ter voz ativa no governo civil. Formou-se uma espécie de estado eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que contribuísse para o sustento do clero, concedendo-se aos magistrados autorização para suprimir a heresia. Assim, o poder secular encontrava-se nas mãos da igreja. Não levou muito tempo para que essas medidas tivessem um resultado inevitável: a perseguição. Isso, muito obrigada. Então, a minha pergunta seria, no texto anterior, a gente estava falando que eles queriam essa liberdade de consciência. Para que serve a consciência? Para que vocês acham que serve a consciência? Consciência de maneira geral? Sim, de maneira geral, para que serve a consciência? Para decidir? Serve para discernir entre o bem e o mal, né? Para discernir Poder de aquilo que está... discernimento e de escolha. Isso. Então, o que a consciência faz é nos dizer aquilo que está certo e aquilo que está errado, certo? Mas, além de ser o que nos diz o que está certo e errado, também é algo que nos faz sentir culpa. Como é que a gente... Alguém está com o microfone ligado aqui. Como é que nós usamos a nossa consciência? A gente já sabe que ela nos diz o que está certo e o que está errado. E que também, às vezes, nos faz sentir culpa. Mas como é que a gente usa a nossa consciência? Quando a gente sabe aquilo que é certo ou errado, a gente quer fazer o quê com isso? A gente quer ter o conhecimento da verdade. Escolher? Mas escolher o quê? Eu acho que às vezes não, né? Geralmente a gente testa juízo de valor, de acordo com a nossa consciência, a gente quer decidir o que está certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, mediante aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente pensa, aquilo diante dos nossos conhecimentos. Mas você não, a gente aplica isso para quem? Quando a gente sabe que algo está certo ou está errado, a gente faz o que com isso? A gente quer fazer um tipo de julgamento, mas qual é esse tipo de julgamento? Com quem a gente faz esse tipo de julgamento? Exatamente, é um tipo de julgamento moral, mas que a gente faz com quem? Porque a nossa tendência, com certeza... Exatamente, porque a nossa tendência não é fazer um julgamento moral com nós mesmos. A gente não quer fazer esse julgamento moral com nós mesmos, a gente não quer olhar para nós. Então, a gente quer, fala de ter consciência, de escolher aquilo que é certo ou errado, só que a gente usa disso para fazer um julgamento moral sobre os outros.
E se a gente fosse olhar para a definição de moral, a gente iria ver que é um tipo de comportamento, mas que é um tipo de comportamento de seres sociais. E quando a gente fala desse tipo de comportamento, que a gente poderia talvez definir como relacionamentos, né? E quando eu me refiro a relacionamentos, é amplo, não estou falando só de matrimônio, namoro, não estou falando disso, estou falando de todos os tipos de relacionamentos que nós já conhecemos hoje em dia. Então, quando a gente fala, a gente a gente usa a consciência como algo errado para fazer esse julgamento moral, a gente tem um certo tipo de comportamento com as outras pessoas. E o que a gente pode chamar esses relacionamentos, dessa inter-relação uns com os outros. Então, a nossa liberdade de consciência é aquilo que nos leva a definir o que está certo e o que está errado, mas também é o que nos faz ter um certo tipo de comportamento com o nosso próximo. E no texto, nós vemos que, além de eles não compreenderem essa liberdade de consciência, eles também não estavam dispostos a conceder essa liberdade de consciência. Então, muitas vezes, eu, quando lia isso, eu achava que só tinha a ver com liberdade de consciência para praticar crenças. Mas não tem só a ver com isso. Quando a gente se aprofunda mais e quando a gente começa a definir o que é essa consciência, ou quando a gente faz isso através, por exemplo, do estudo da natureza do homem, que eu acho que a gente tem muito mais para olhar para isso e muito mais a desenvolver em relação a isso, a gente começa a ver que a gente usa a nossa consciência não só para querer praticar a nossa liberdade religiosa da forma que a gente quer e impor isso sobre outras pessoas, mas também isso faz com que a gente tenha um certo tipo de comportamento com o nosso próximo. E é algo que essa prática que a gente quer de liberdade e consciência é algo que a gente quer ela para nós, mas a gente não está disposto a concedê-la ao próximo. E a gente já sabe qual é esse problema da liberdade, de ser algo que a gente quer, mas que deveria ser praticado com os outros em forma de igualdade, e não em forma da liberdade distorcida que a gente tem. Então, já dá para ver onde a gente começa a tirar esse tipo de mentalidade que a gente tem hoje em dia. E seguindo no texto, a gente vê que são muitos poucos, no texto anterior, são muitos poucos aqueles que estão dispostos a reconhecer Deus como o único juiz da fé humana. As pessoas têm mais essa tendência a se colocarem como o juiz da fé humana das outras pessoas e usam da consciência para fazer isso, para determinar para o outro aquilo que está certo ou aquilo que está errado. E logo no início, quando a gente vê aqui... deixa eu só fechar aqui. Logo aqui no início, quando fala que a doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados, porque a gente acha que foi Deus que confiou à igreja esse direito de reger a consciência das outras pessoas. E quem nos faz acreditar isso? O papado. É um erro que está tão arraigado e que o papado, até os dias de hoje, faz com que a gente acredite que é o cristianismo que deve ser o juiz da fé humana, né? Então, mais abaixo no texto diz: formou-se uma espécie de estado eclesiástico, exigindo-se de todo o povo que contribuísse para o sustento do clero, concedendo-se aos magistrados autorização para suprimir a heresia. Assim, o poder secular encontrava-se nas mãos da igreja. O que é isso? Seria a união de igreja e Estado. E não levou muito tempo para que essas medidas elas tivessem o resultado inevitável, que é a perseguição. Então, a gente consegue ver aqui com esse parágrafo
que essa questão de que a igreja deve reger a consciência e punir a heresia é um engano do papado. E essa é parte da mentalidade que rege a nossa consciência, é parte da mentalidade que os nossos pais peregrinos pegaram daquela época, onde muitas vezes eles não conseguiam ter os seus direitos da forma como eles queriam, exercer esses direitos. Então, de alguma forma, eles tinham que se unir a esse poder que diz que é confiado à igreja o direito de reger a consciência de outras pessoas. Então, esse grupo, mesmo tendo em parte essa experiência dos reformadores, ainda assim, eles estavam nessas densas trevas do papado. E, com o passar do tempo, são criadas leis para que as pessoas possam adotar essas mesmas crenças. Então, o que nós vimos no início das leis naturais e das leis positivas é algo que, com o tempo, isso foi se dissipando. A forma como deveria funcionar a Declaração da Independência, a forma como deveria funcionar a Constituição, se certificando de que a Declaração da Independência ela iria realmente fazer com que todos os homens tivessem o seu direito, algo que é tão óbvio, isso começou a se tornar na igreja querendo reger a consciência e achando que deveria ter essa liberdade de punir a heresia. Mas isso vem por causa desses erros papais que já estão profundamente enraigados, vem dessas trevas do papado. Então, a liberdade de consciência, ela deveria ser o dever de todo homem para com Deus e não com o papado. Quando a gente quer ter a nossa liberdade, ou quando a gente está lutando por um certo tipo de liberdade, isso deveria ser para que a gente conseguisse cumprir o dever que nós temos para com Deus, o dever que nós temos para com o nosso próximo, e não para que a gente se una à mentalidade do papado, achando que a gente tem o direito de reger a consciência dos outros, reger a vida de outras pessoas, determinar para outras pessoas como elas deveriam viver a sua vida ou não. Não é isso que Deus faz. A gente já sabe que Deus um estudo excelente que o Daniel deu recentemente, de como é utilizada a força. Será que Deus força? Sim, Deus sim nos força, da mesma forma que o Estado ou o governo nos força. Só que a questão está em ver como é que Deus vai nos forçar a exercer os deveres que nós temos para com Ele. Então, parte do nosso papel deveria ser entender bem essa liberdade de consciência e ver qual é o nosso dever para com Deus e não o nosso dever para com o homem, não o nosso dever para com o papado. Eu quero ler um outro texto, que é o próximo texto. Quem pode ler esse próximo texto? Ela. Pode falar, Rose. É interessante que você me faz concluir que é a gente usando a consciência da gente para limitar o outro. É a gente usando a consciência da gente para guiar o outro, né? Ou seja, então deixa tira a possibilidade do outro de ter sua própria consciência, né? E é aí que a gente vai para essa forma de ver e de agir do papado. Exatamente. Eu diria que é a forma, esse desejo que a gente tem de liberdade é algo que, tal como diz aqui nesse texto que eu vou ter agora, é algo que a gente quer, mas que a gente não compreende o princípio que está por trás disso. É uma liberdade que a gente quer, mas é uma liberdade que a gente não sabe exercer. E são poucos que conhecem, que conseguem reconhecer a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está na prática correta da igualdade. E é isso que a gente não consegue entender. Então, quando a gente exerce a liberdade de consciência da forma que a gente quer,
para dizer que nós somos livres e nós podemos fazer o que nós quisermos, a gente se mantém nessa mesma mentalidade do papado de exercer como é que eu posso colocar isso? De achar que a gente pode... exatamente. Achar que a gente pode ter esse domínio sobre outras pessoas e fazer com que elas exerçam essa liberdade de consciência da forma que a gente quer, ou da forma que a gente determina como é certo ou é errado. E é exatamente por isso que, ao longo do tempo, também essa declaração de independência e a Constituição, ela vai sendo mudada ao longo do tempo, ela vai sendo alterada, porque o que isso faz é que, se desde o início a Declaração de Independência e a Constituição elas funcionassem como deveria ser no princípio, porque ela tinha bons princípios aí, o fato de que os homens pudessem exercer a sua felicidade, ter o direito à vida, ter um certo tipo de liberdade, isso não é algo ruim. O ser humano, a gente precisa disso. Só que, à medida que a gente deixa de saber como exercer os nossos direitos, e à medida que o ser humano acha que tem que determinar para o outro o que é certo e o que é errado, determinar para o outro aquilo que já deveria ser óbvio, é aí que entra o problema. E quem começou a querer determinar isso foi precisamente o papado. E como é que isso acontece? Precisamente nesse envolvimento de igreja e Estado, nessa união de igreja e Estado. Antes de ler o próximo texto, alguém gostaria de comentar mais? Não sei se tem. Estou tentando abrir o chat, mas acho que não tem nada. Se vocês quiserem me parar, vocês podem. Eu gosto que comentem para eu ter certeza que vocês estão seguindo o meu pensamento. Então, se alguém quiser ler esse próximo texto, reis, legisladores... Cadê a... pode ser a Cris. Cris, você está online? Não consigo ver quem está aqui. Sim. Você lê para mim, por favor? TM 38, né? Sim. Reis, legisladores e governadores têm colocado sobre si o estigma do anticristo e são representados pelo dragão que sai a guerrear contra os santos, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Em sua inimizade contra o povo de Deus, também se revelam culpados da escolha de Barrabás em vez de Cristo. Então, o mundo é governado por quem? Quem governa o mundo? Estou ouvindo uma voz de fundo aqui. Reis e governantes? Eu já... Isso. São os reis, agora a gente, por exemplo, no caso do Brasil, a gente não tem os reis, mas em alguns lugares. Mas seriam os leis, os legisladores e os governadores. Essas são as pessoas que regem o mundo. Só que elas colocaram sobre si o quê? Como é que elas regem o mundo? Como é que está escrito aí no texto? O estigma do anticristo? Exatamente. Então, a gente tem esses reis, tem esses legisladores e esses governadores, mas eles estão regendo o mundo com esse estigma do anticristo. Eles estão sendo representados pelo dragão. Se a gente fosse fazer uma divisão, a gente poderia, por exemplo, falar da monarquia, do capitalismo e do socialismo. E o que isso faz? Muitas vezes isso faz com que a gente ache que está vivendo uma democracia, ou que a gente está vivendo uma verdadeira liberdade, mas isso não é verdade. Não existe essa verdadeira democracia. Uma vez que a Declaração de Independência, uma vez que a Constituição não é vivida de acordo com o seu princípio inicial, e uma vez que esses legisladores, esses governadores, regem o mundo sobre esse estigma de anticristo, a gente já deveria ver que a liberdade que a gente acha que tem,
mesmo essa liberdade de consciência, ela é uma falsa liberdade, porque isso, de acordo com a democracia, não é verdade. A gente não tem como exercer uma verdadeira democracia. E é precisamente antes desse período da lei dominical que o anticristo começa a convencer esses governadores daquilo que está certo e está errado. E ele vai fazer isso através do quê? Como é que o anticristo convence esses governadores daquilo que está certo ou daquilo que está errado? O que vocês acham? De acordo com a consciência deles? Exatamente. E eles fariam isso através da consciência, mas de que forma? Leis. E o que a gente poderia chamar as leis? Naquilo que eles acreditam, né? Ser o certo. Constituição. Peraí, eu vou deixar... Poderia ser as leis da Constituição, a forma como eles vão distorcendo isso. Cris, você pode repetir o seu comentário, por favor? É porque acaba sendo... Eles dão ênfase naquilo que eles acreditam ser o certo. Naqueles que eles cultuam, né? Naquilo que eles acreditam ser... Traz mais dentro da cultura, dentro da tradição deles, do conceito que eles têm de ser certo e errado, eles levam isso para as leis. Exatamente. Então, resumindo isso, eu iria dizer da seguinte forma: eles começam a distorcer a nossa mente com informação. Atualmente, é dessa forma que eles começam a interferir na nossa consciência, distorcendo a nossa mente com o tanto de informação. E o que a gente chama isso? A gente diria que isso seria como, sei lá, como fazer uma lavagem cerebral, tanto na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? Porque se a nossa consciência dita aquilo que está certo ou errado, e a gente associa isso à forma moral, como a gente quer julgar os outros, né? A gente já viu que isso é relacionamento. Então, eles fazendo essa lavagem cerebral em nós, eles fazem isso entre pessoas e também podem fazer isso de forma virtual. O que a gente mais tem hoje em dia, por exemplo, são as redes sociais. A informação que a gente tem nas redes sociais para distorcer a nossa mente, para distorcer a forma como a gente deveria estar entendendo essa verdadeira liberdade sendo aplicada em forma de igualdade. Então, para avaliar o que está certo ou está errado, a gente deveria pegar na lei de Deus. Essa lei de Deus deveria estar na nossa consciência, na nossa mente, e a gente deveria conseguir comparar e contrastar a informação. Se a gente não tem essa lei de Deus, a liberdade de consciência verdadeira na nossa mente, o que a gente vai fazer quando vier toda essa informação até nós? Quando a nossa mente ela começar a ser distorcida pelo tanto de informação que a gente tem hoje em dia? Quando esses legisladores e esses governadores, nessas práticas de anticristo sendo representadas por esse dragão, quando eles vierem com os seus ditames e começarem a distorcer a nossa mente com informação, como é que a gente vai responder a isso se a gente não tem o verdadeiro entendimento da verdadeira liberdade de consciência? Se a gente faz igual esses legisladores, esses governadores, tentando impor sobre as outras pessoas aquilo que está certo e aquilo que está errado. Isso acontece porque a gente não tem a lei de Deus, que é essa verdadeira liberdade de consciência, nas nossas mentes, na nossa vida, no nosso coração. A gente não pratica isso. E por a gente não praticar isso, a gente se confunde com todos esses termos do que é a verdadeira liberdade de consciência. Mas isso não é algo novo. Isso é a mesma coisa que os nossos pais peregrinos eles estavam fazendo, achando que foi dado o direito à igreja de reger e de punir essas heresias.
E eles começaram a ter isso precisamente porque quando eles não conseguiram mais o tipo de governo que eles queriam, regido sobre a liberdade religiosa, regido sobre a liberdade civil, eles começam a estender a mão ao papado e começam a dizer, então, a gente prefere isso aqui. Se o papado diz que a igreja tem o direito disso aqui, a gente prefere seguir isso aqui. E eles começam a se juntar a Roma. E começa, então, a haver essa união errada de igreja e Estado também, onde a igreja começa a religião começa a ter influência também sobre os legisladores e os governadores. E aí que eles começam a praticar esse estigma de anticristo. Então, o que a gente pode tirar dessas citações é que as pessoas elas vão para o anticristo, as pessoas vão para o papado e para suas leis, precisamente para que elas possam determinar o que está certo e o que está errado. E isso está na forma contrária de como Deus quer que a gente entenda a lei dele, de como Ele quer que os seres humanos apliquem a sua lei, de como a lei de Deus deveria ser aplicada uns com os outros, para com o nosso próximo. A nossa liberdade de consciência, ela não é para ditar ou julgar o nosso próximo daquilo que ele faz certo ou aquilo que ele tem errado. Cris, você levantou a mão? Você pode falar. Sim. Me fez lembrar daquele documentário sobre a Cambridge Analytica, né? Essa parte que você comentou sobre essa manipulação, né, das nossas atitudes e das nossas consciências sobre as redes sociais, e dentro do documentário dá para a gente entender bem que isso é super possível e é o mais comum que está acontecendo sempre. E lá a gente vê, né, sobre a saída do Reino Unido, né, se não me engano, da União Europeia, né, e da Inglaterra, e também da campanha do Trump, e também teve influência aqui depois na campanha do Bolsonaro, né, e tudo mais, e como que foi tão evidente essa manipulação, e acaba que se nós não tivermos esse conceito da liberdade correta, né, da verdadeira igualdade, né, na nossa mente, essa manipulação vai ser total, assim, e aí nós vamos ser o corpo de ação dessa mente que é o poder que está em cima, porque eles precisam do povo para ser esse corpo de ação. Então, eles estão em cima, e se eles têm o corpo de ação embaixo, que é cada pessoa que vestir essa roupagem e corresponder a essa manipulação, imagina, esses vão ser os soldados, né? Assim, ilustrando isso, né? Esses vão ser os soldados de ação, colocando em ação essa manipulação que eles estão idealizando lá em cima, né? E aí jogando embaixo, em massa, para o povo que estiver aí em dúvida. Porque lá nesse documentário a gente observa que aqueles que são o alvo, né? Os que são o alvo são os que estão em dúvida, que ainda não sabe por que lado decidir, não tem convicção de alguma coisa. Os que já estão decididos. Os que não estão os que são manipuláveis. Então, são esses que daqui a pouco vão virar o corpo de ação dessa cúpula que está lá em cima, né? Esse é um dos pontos importantes, porque nós somos eu gostei muito dessa descrição de nós sermos esse corpo de ação, porque a gente acha muitas vezes que por estar no movimento, ou por ter todo o conhecimento que nós temos hoje em dia, que a gente está isento disso, mas somos nós os piores,
porque nós somos os conhecedores da verdade e nós ainda continuamos sendo esse corpo de ação, nós nos tornamos esse corpo de ação. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem controle sobre a nossa consciência, mas a nossa consciência, ela está sendo controlada por algo ou está sendo controlada por alguém. E a partir do momento que isso acontece, se não for regida pela pessoa certa ou por aquilo que é correto, a gente começa a ter essas práticas, a gente começa a ser esse corpo de ação, mas da forma errada, não da forma que Deus determinou que deveria ser essa liberdade de consciência, não da forma como Deus determinou que essa liberdade de consciência deveria funcionar tanto para nós como para o nosso próximo. Então, a gente esquece que a forma como a gente utiliza essa liberdade de consciência, ela vai afetar muito afeta muito ao nosso próximo também. Então, eu quero ler esse último texto para a gente começar a concluir. Alguém quer ler esse último texto aqui? Leio. O que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Obrigada, Carol. Então, segundo essa citação, quando é que as pessoas elas se unem ao mundo? Em que período de tempo essas pessoas começam a se unir ao mundo? Agora, né? E em que período de tempo nós estamos? O que é o agora? Em que período de tempo nós estamos? O que nós estamos vivendo no momento? Isso. Nós estamos no período de tempo que é pré-lei dominical. Então, deixa eu colocar aqui. A gente está vivendo esse período de tempo, eu vou colocar, não vou fazer exatamente uma linha, é só uma ilustração. Mas a gente está nesse período de tempo que está pré-lei dominical. Deixa eu colocar em português. Teríamos aqui a lei dominical. Vamos dizer que aqui poderíamos ter fechamento da porta da graça, e aqui poderia ser a segunda vinda. Então, a gente está precisamente... Vou tirar isso. Deixa eu só deixar de compartilhar aqui. Vou colocar aqui 1888. Então, a gente está precisamente nesse período aqui, que é vamos chamar pré-lei dominical. E o que as pessoas estão fazendo nesse período de tempo aqui é se juntar ao mundo, se unir com o mundo. Então, o que as pessoas estão fazendo nesse período de tempo é se juntar com o mundo. Quando nós começamos o estudo, o que nós queríamos fazer? Nós tínhamos Ellen White aqui nesse período de tempo, vamos dizer que é Ellen White aqui, e ela queria entender precisamente o que estaria acontecendo aqui, pré-lei dominical. Por isso que ela começa a juntar os capítulos 12, 13 de Apocalipse, e começa a questionar quem é essa besta, o que é essa marca da besta, como seria exercida essa marca da besta, e é precisamente isso que nós deveríamos estar questionando hoje em dia, né? Ellen White está se questionando sobre essa história aqui, mas hoje quem está vivendo na realidade essa história somos nós. Então, as pessoas, eu vou dizer que somos nós, que estamos nesse período pré-lei dominical,
ao exercer a nossa falsa liberdade, a gente começa a se unir com o mundo. É isso que a gente está fazendo. A gente começa a se unir com o mundo aqui, e depois, quando a gente tiver o nosso teste, o que acontece? A gente falha no nosso teste, a gente não consegue passar o nosso teste, porque a gente ainda não consegue entender para que é a liberdade que nos é dada, o que a gente deve fazer com a liberdade que todo homem tem direito. Essa liberdade a qual todo homem tem direito, ela é para fazer o quê? Ela é para exercer o quê? Nós já dissemos, ou eu mencionei no início, que era para exercer precisamente a verdadeira igualdade. É para isso que serve a liberdade. Mas a gente não tem como exercer essa verdadeira igualdade se a gente nem entende o que é essa liberdade, como é que a gente receberia a marca da besta, o que é a lei dominical. São questões que a gente ainda não se aprofundou inteiramente. E isso não é porque a gente não tem informação suficiente, isso é porque nós não queremos fazê-lo. Essa é a nossa escolha. Da mesma forma que a gente escolhe exercer a nossa liberdade de consciência da forma que a gente quer, a gente também escolhe não estudar, também escolhe não estar seguindo ou acompanhando o tanto de informação que a gente tem. Então, a gente, na verdade, não tem mais desculpa para a gente chegar aqui teste, ou estar vivendo aqui na pré-lei dominical e não saber o que é uma lei dominical, não saber o que é essa marca da besta e como é que ela vai ser imposta, né? Porque hoje a gente entende de forma completamente diferente essa lei dominical. Só que muitas pessoas ainda estão presas na mentalidade dos nossos pais peregrinos, na mentalidade adventista, e especialmente em relação à lei dominical, estão ansiando essa lei dominical de forma errada. Então, a gente começa a ver que é precisamente durante esse período de preparação antes da lei dominical que as pessoas se unem na mesma mentalidade do mundo, né? E é essa mesma mentalidade, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está na nossa consciência, que faz com que a gente tenha certos tipos de práticas. E não só isso, essa união, ela também pode acontecer através das leis que são passadas, tanto pela crença e como a mentalidade que já vem sendo arrastada desde o início da nossa história. Então, hoje, a gente mantém esse conceito errado de como aplicar a liberdade, isso nos leva a unir com o papado. Quando a gente fala de, como é que a gente iria se unir com o papado? Porque a gente, na verdade, não tem a mesma doutrina, a gente não tem a mesma crença do papado, e a gente também não crê que algum dia a gente venha a acreditar nos padres, nas hóstias, na missa, sei lá, todas essas coisas da religião católica. E a gente começa a questionar muitas vezes, embora isso pareça absurdo, existem ainda muitas pessoas que fazem essa pergunta de o que seria se juntar com o papado? É precisamente se juntar na mesma mentalidade que o papado. Você permitir que a sua mente seja distorcida por um governo que tem um estigma do anticristo. Então, a nossa obrigação deveria ser sempre com a lei de Deus e não com o mundo. Eu não estou dizendo, não quero que isso seja interpretado de forma errada, de que a gente não deve guardar as leis nessa terra, porque isso é o óbvio, né? Só que a gente não pode deixar que essa falsa liberdade que a gente vive aqui nessa terra, ela vá contra a lei de Deus. E por isso eu mencionei, quando a gente olha para os nossos pais peregrinos, a gente vê como eles não estavam totalmente isentos das trevas do papado. Eles tinham essas mesmas práticas. Eles não estavam isentos dessas mesmas práticas antes desse período de lei dominical, tal como a gente. Então, a gente acha que pelo apelo à liberdade que a gente tem hoje, essa luta, que é algo novo, mas isso não é algo novo. Porque mesmo no tempo de Cristo, desde o tempo bíblico, que as pessoas elas já rejeitam essa lei de Deus, elas já se revoltavam contra o governo e contra o governo de Deus e já apelavam para a sua liberdade. Mesmo os seguidores de Cristo, eles queriam ser libertos daquele jugo romano,
Mas quando elas não conseguiam as coisas do seu jeito, o que elas faziam? Elas acabavam precisamente se juntando às pessoas que dariam a elas essa falsa liberdade. Então, era isso que eu queria falar hoje, era esse o meu tópico para hoje em relação à liberdade de consciência e as leis. Alguém quer fazer um comentário antes de a gente terminar com oração? E Gabriela, Oi, Rose. é interessante quando traz essa fala da crise, junta com o que você está trazendo para a gente, que sozinhos eles não vão conseguir nada, né? Então é uma manipulação muito bem feita. São pessoas manipuladas, né? São pessoas que estão usando a consciência deles, né? Que está sendo guiados por aquilo que eles acham que é o correto, mesmo que isso fira suas próprias famílias, porque isso é interessante, pessoas que às vezes estão apoiando homofóbicos, pessoas que estão apoiando racistas, né? Então, isso é muito interessante e traz o que você disse, que é o estudar. Nós só somos dominados quando a gente não tem conhecimento daquilo que é trazido para a gente, quando a gente recebe e aceita do jeito que vem, né? E aí a gente pode pensar no uso das redes sociais, onde hoje o WhatsApp é como um jornal confiável, né? E isso não é verdade, bem como as outras formas de comunicação via web, mas que a gente sabe tem coisas importantes e verdadeiras, mas a gente precisa pesquisar. Isso foi uma das primeiras coisas que nos foi ensinado também, né? Uhum. Sim. Eu Algum queria, outro comentário? assim, uma parte que eu queria... não chega a ser um comentário, mas como eu sei que nós temos liberdade uma com a outra, assim, uma parte que eu tenho certeza que você quis dizer direitos humanos, né, que todo ser humano tem direito, e você acabou colocando como todo homem tem direito, eu tenho certeza que Seres você humanos. quis dizer. E também uma parte que você colocou dos pais peregrinos, tenho certeza que você quis dizer os profetas lá do início, e aqueles que pregaram lá do início. Então, só queria contribuir com isso com você, Obrigada. querida Gabi. Obrigada, Cris. É Gabi, muito bom, na verdade, essas correções, porque a gente acaba usando alguns termos que a gente, às vezes, não deveria estar usando mais. Então, obrigada por esclarecer também esse ponto. Pode falar, Renilde. Renilde? sim, Gabi. Pode Sim, falar. Gabi, para não deixar a linha das irmãs falando, me chamou muita atenção quando você trouxe essa parte da mente, né? Essa importância que Deus tem trazido através das mensagens hoje para nós, desde que começou-se a falar da natureza do homem, né? E de lá para cá, o quão importante é entender que a nossa mente, a criação da mente por Deus, né? De nós, né? Porque foi uma mente à semelhança com Deus, do quanto nós devemos entender isso e buscar essa aproximação com Deus através da mente. Porque tudo isso que vem do papado e depois do adventismo, e do catolicismo, que ficou na nossa mente, isso não vai sair de lá. A gente precisa sobrepor com aquilo que está sendo ensinado hoje. Então, mais uma vez, a importância que a gente deve dar. Tem naquele estudo, acho que foi um dos o primeiro estudo que eu passei, o final dele é muito emblemático, é muito incisivo com relação a isso. Eu vou ler só um pedacinho aqui,
quando o ancião Parminder ele fala da criação de Deus, né? Quando criou o homem, nesse caso a humanidade, né? Foi uma coisa maravilhosa para Deus criar o homem para fazer mente. A glória de Deus deve ser revelada na criação do homem, à imagem de Deus e em sua redenção. Uma alma tem mais valor do que um mundo. Deus criou o homem para que cada faculdade fosse a faculdade da mente divina. Então, assim, continua, tem muito mais falando sobre mente. Lógico, a gente sabe que o homem representa o homem e a mulher, mas Deus criou uma mente e nós precisamos cuidar muito bem dela. Só acrescentando no que você está falando, para terminar, é que a gente ainda, ou muitas pessoas ainda acham que nesse período da lei dominical, o tipo de perseguição que nós vamos viver é um tipo de perseguição física e a gente tendo que fugir para algum lado. Mas não é isso. O fato de que alguém já influencia sua mente, o fato de que a informação que chega até você já é distorcida e você começa a viver isso já é um tipo de perseguição, que você não consiga exercer a sua mente de forma livre, de forma correta, e que a lei de Deus não consiga estar na sua mente para você combater essas coisas, isso já é um tipo de perseguição. Então, assim, um dos estudos que eu mais gosto, com certeza, é da natureza do homem, mas eu ainda acho que tem muito ainda a ser desenvolvido desse estudo. Então, vamos terminar com uma oração. Eu vou pedir a alguém para orar. Pode ser a Gisele? Gisele, você faz a oração final para a gente, por favor? Querido Senhor, gratos nós estamos por mais uma manhã de sábado, produtiva, de aprendizado. Agradecemos pelas pessoas que se prepararam e trouxeram todas essas bênçãos para nós essa manhã. Queremos pedir a sua bênção no restante desse dia, que possamos utilizá-lo de maneira apropriada, para o descanso, para o aprendizado. Que o Senhor nos continue, Pai, incentivando, nos incomodando a buscar e a crescer a cada dia nesse conhecimento. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.